Meus irmãos, a paz do Senhor seja sobre a vossa vida por meio de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos às nossas redes sociais de exposição da Palavra de Deus. Deus vos abençoe por meio de Cristo Jesus. As nossas redes sociais, elas são de exposição bíblica, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória! Bendito seja Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, discípulo do apóstolo Paulo, conhecido como médico amado. E Lucas também acompanhou Paulo em todas as viagens missionárias em que Paulo fez. Ele foi um dos discípulos que esteve sempre presente na vida do apóstolo Paulo, o auxiliando no ministério. Seja Deus louvado. Que o Senhor Deus levante muitos Lucas nesta mesma essência, com essas mesmas virtudes, para estar ao lado, como companheiro de ministério, como companheiro de vida cristã. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 4. A referência é Mateus. Bendito seja Deus. Mateus capítulo 4, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia das nações. O povo que estava em trevas viu grande luz, e sobre os que estavam na região da sombra da morte raiou uma luz. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Bendito seja Deus. Seja bem-vindo, João Cleito. Deus abençoe. Eu ia abrir esta live no meu canal que eu abri aqui, na página do Facebook ou no Instagram. Porém, eu preciso de 100 seguidores para abrir live, na página. Ainda não é possível. Mas eu gostaria de falar sobre a importância do arrependimento. São mensagens que estão ficando escassas nos púlpitos, até mesmo nos cultos públicos. Porém, é uma das mensagens centrais do Evangelho de Cristo Jesus. Perceba que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a mensagem de arrependimento, ela é notória. Você tem que entender, que desde o Gênesis até o Apocalipse, a mensagem sobre arrependimento, ela é notória.
Então, a gente precisa compreender dentro da visão das Escrituras Sagradas, tá? A qual eu gostaria de falar dentro de 30 minutos, a importância do arrependimento. Tá? A importância do arrependimento. Perceba, João Batista, a sua mensagem era a mensagem convidando o povo ao arrependimento. A mensagem de Jesus era convidando o povo ao arrependimento. A mensagem dos apóstolos era convidando o povo ao arrependimento. A gente precisa entender como arauto, como expositor das Escrituras, quer seja na arte de ensinar ou na arte de pregar, é uma mensagem central das Escrituras e que precisamos proclamar com firmeza, com veemência, com autoridade e com ousadia. O texto que li em Mateus capítulo 4, do versículo 12 ao versículo de número 11, relata Jesus. Ele voltou da Galileia quando soube que João Batista foi preso e foi habitar em Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, ela foi o centro ali de Jesus e do seu ministério. Jesus operou muitos milagres, Jesus operou muitas curas e coisas extraordinárias na cidade de Cafarnaum. Porém, você observa que ela era uma cidade à beira-mar e faz menção da cidade de Zebulon e Naftali. O texto vai mostrar a condição e o estado em que se encontrava esta cidade. Você percebe que o profeta Isaías já havia profetizado sobre a cidade de Zebulon e Naftali. Dentro da profecia do profeta Isaías, ele mostra a região geográfica das cidades. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações. No versículo de número 16 do capítulo 4, você percebe que ele narra a condição e o estado em que o povo estava. O povo que estava em trevas. Pastor Araquém, o que significa trevas à luz do texto das Sagradas Escrituras? Ausência de Deus. Trevas, dentro do sentido natural, é ausência de luz. Trevas, trazendo para o sentido espiritual, é o homem que vive ausente de Deus. Então, dentro dessa região geográfica, o povo que habitava nas regiões de Zebulon e Naftali, próximo ao mar, a Bíblia diz que eram regiões da Galileia das nações. Esse povo estava vivendo ausente de Deus, e a condição e o estado em que eles estavam vivendo era nas trevas. Nas trevas. Só que o texto vai dizer que viu uma grande luz. Viu uma grande luz. Observe a diferença de Jesus para os fariseus e saduceus. Os fariseus e saduceus, eles procuravam os melhores lugares, as melhores posições. Se fosse nos nossos dias, os melhores status, onde tem recurso, quem pode proporcionar riquezas. Esse eram os locais em que os fariseus e saduceus procuravam status. Porém, o ministério de Jesus, ele era um ministério diferenciado. Jesus, ele era encontrado entre os pobres, mancos, cegos, coxos, aleijados. Jesus era encontrado entre os publicanos e pecadores.
esta classe de pessoas, em suas condições em que estou mencionando, os fariseus, não se encontrava com eles. Porque dentro da linguagem dos fariseus, eram publicanos e pecadores. Em muitos textos, eles estão repreendendo Jesus e os discípulos por se sentarem na mesa de publicanos e pecadores. Mas observe que dentro da região geográfica de Zebulon e Naftali, e eu estou me referindo às cidades, a Galileia das nações, o povo que habitava nessa região geográfica habitava em trevas. Isto implica ausência de luz, ausência de Deus. Tá? Mas foi para esta região que Jesus se moveu, se direcionou. Escute uma coisa, tá? E eu estou direcionando a palavra agora a você que se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida a Jesus, que o Senhor deu talentos, deu dons, para que você ministrasse, tá, a palavra do Senhor. Tá? Não procure os melhores lugares, os melhores assentos. Tá? Procure lugares onde tem almas sedentas para ouvir a palavra de Deus. A nossa missão enquanto cristão, a nossa missão enquanto igreja é pregar o evangelho do reino de Deus aos pecadores. Você está se excluindo, pastor? Não, eu também sou pecador. Porque dentro das Escrituras existem duas classes de pecadores. Existem os pecadores remidos pelo poder do sangue de Jesus e existem os pecadores que praticam o pecado continuamente. Então, você precisa entender que você foi chamado. Hoje, nos nossos dias, as pessoas se autodenominam homens e mulheres de Deus, tá? Mas querem procurar os melhores assentos, os melhores status, né? As melhores posições, aonde lhe rende muito. Tá? À luz do texto sagrado, né, existe uma controvérsia muito grande. Sou contra pregador que cobra para pregar. Sou a favor das ofertas. Quer viver pela fé, como muitos aí clamam, dizendo que vivem, né? Então viva de ofertas. Não estipule valor para pregar. Senão você se tornará mercenário. Tá? Mercenário e quebrará a fidedignidade de Deus na sua vida. Tá? A integridade do verdadeiro cristão será quebrado a partir do momento que ele cobra para pregar a palavra de Deus. Então entenda que Jesus ele estava no meio dos pecadores. Tá? A Bíblia diz que ele se assentava na mesa dos pecadores e dos publicanos, porém sem pecado. Jesus não sentava para pecar. Jesus sentava para transmitir uma mensagem que gerava transformação na vida de todo aquele que o ouvia. Sabe por quê, irmão? Porque a presença de Jesus nos constrange. A presença de Jesus revela quem nós somos através da iluminação da sua glória, da sua verdade inserida a nossa vida. Então perceba que esta região estava em trevas e viu uma grande luz. Quem era a luz que se manifestou em meio às trevas de Zebulon e Naftali? Tá? Quando eu menciono os dois nomes, eu estou falando das cidades que levavam o nome, tá, dos filhos de Jacó, tá? Que depois passou a ser chamado de Israel. Tá? E a Bíblia diz, e sobre os que estavam a região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Eu acho lindo isso aqui.
Jesus foi diretamente a esta cidade. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É interessante que você também é luz do mundo, filho e filha de Deus, que o Senhor te tirou das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, para que você transmita o amor de Cristo, a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo, a cruz de Cristo, a todas as pessoas. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a luz debaixo de um alqueire ou de um velador, tá? Mas você pega o velador e coloca em cima, no lugar mais alto da casa, para iluminar a todos. Que tipo de velador você está sendo? Que tipo de velador eu estou sendo? Eu estou de fato testemunhando e sendo testemunha de Cristo Jesus? Então observe, a luz raiou. Nós somos chamados para mudar ambientes. E esses ambientes, eles mudarão o seu estado e a sua condição com a sua presença, porque onde chega um cristão, o Senhor Jesus chega junto, porque ele é enviado por Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. Qual era a mensagem de Jesus, meus irmãos? O versículo 17 diz: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Eita glória! Olha a mensagem de Jesus. Arrependei-vos. Tá? Arrependei-vos. Qual é a importância do arrependimento? Para que eu explique a você, nós precisamos entender primeiro o que é arrependimento. Tá? Então você precisa entender, tá, que tanto João Batista, Jesus, os discípulos, que depois se tornaram apóstolos, discípulo é aquele que é aprendiz, apóstolo é aquele que é enviado com uma missão específica. Tá? Então eles também pregaram a mensagem de arrependimento. Era a mensagem central, tá, da pregação dos demais, a quais eu citei aqui. Tá? Então, o chamado ao arrependimento, tá, foi uma das grandes tônicas principais da mensagem de Jeremias, tá? Da mensagem de Ezequiel, da mensagem de Daniel e de outros mais que o Senhor levantou também no Antigo Testamento. Tá, irmãos? Conforme se observa nas expressões, arrependimento é voltar, reconhecer, converter. A gente precisa entender, tá, que arrependimento é mudança de direção. Conversão é mudança de estado. Então, a gente precisa entender que os termos são alinhados. O termo arrependimento vem do grego metanoia, isto é, mudança de mente. Jamais o meu caráter, a minha conduta, ela será transformado se primeiro a minha mentalidade não for transformada. Renovai-vos pela transformação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e versículo 2. Né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a minha mente é transformada, as minhas ações mudam, os meus atos mudam. Para quê? Para que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De Deus. No Antigo Testamento, o vocábulo é ninhã, que é o ato de arrepender-se,
está em concordância com as palavras gregas metanoia e apostapo, apontando para arrependimento, que é voltar-se para longe de, ou em direção de. A gente precisa entender estas definições. Tá? Então, uma das definições para arrependimento é converter-se, que significa mudança de direção. Entretanto, o arrependimento genuíno não consiste apenas em uma mudança, em mudar de direção, mas em abandonar a direção errada e seguir em direção a Deus. A Deus. Augusto Nicodemos diz uma frase muito interessante. Ele diz que arrependimento não é quando nós choramos. Arrependimento é quando nós mudamos. Mas o primeiro estágio é arrependimento. Para que o ato de mudança comece a processar na nossa vida. Então, é por isso que a importância de se arrepender. O pecado é o ato de unir o homem à transgressão. O perdão é o detergente de Deus para limpar a mancha do pecado, tá? Gerada através do arrependimento. Porque sem arrependimento não há remissão de pecado. Agora, por que o homem deve arrepender-se? Primeiro, Deus ordenou a todos. Segundo, Cristo pregou o arrependimento. Terceiro, os apóstolos pregaram arrependimento. Observe Atos, capítulo 17. Vamos ler a Bíblia? Atos, capítulo 17, versículo de número 30. Diz assim: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica aos homens que todos, em toda parte, arrependam-se, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou e deu provas diante de todos, ressuscitando-o dos mortos. Então perceba, tá? Perceba que é uma ordem de Deus, que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Segundo, Cristo pregou o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mateus 4:17. Em Atos 3:19, Pedro, ele prega a todos. Ali, quando o Espírito do Senhor desce, em Atos capítulo 2, enche a igreja, aproximadamente 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Qual foi a mensagem de Pedro? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados vossos pecados, e chegue o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Ô glória! O que significa arrependimento? Tá? Arrependimento é a capacidade, diante do poder do Evangelho é boas novas, tá? Do homem olhar para dentro de si e sentir as suas vergonhas, misérias e pecados. Tá? O homem precisa entender que ele é pecador. Tá? A Bíblia diz que não é pelas obras que somos salvos, é pela fé, mediante a graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Tá? Então, a gente precisa entender o que significa arrependimento. Quando você entende,
Você tem que trazer a consciência que você é pecador. Davi disse: em pecado eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todo ser humano que nasce da semente da mulher, nasce debaixo do pecado e da iniquidade. Tá? Debaixo do pecado. A expressão é essa, debaixo do pecado. A iniquidade se torna depois. Tá? Então perceba, todos os homens. Ah, pastor, mas Jesus não nasceu? Por que ele nasceu com a natureza divina, pura, sem pecado? Porque a semente que gerou Jesus no útero de Maria não foi da terra, foi do céu. Por isso que Jesus não herdou o pecado de Adão. Porque ele nasceu com uma natureza perfeita, sem pecado. Ele foi concebido no útero de Maria pelo Espírito Santo. Bendito seja o nome de Jesus. Então, o que significa arrependimento? Primeiro, o retorno a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28, perceba que há um convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus lança o convite a todos os homens. Há determinadas linhas teológicas que eu acho que foi elaborada, tá? Na reunião com o diabo e os demônios, que diz que a salvação não é para todos, a salvação é para todos. Pois a graça de Deus se é manifestada a todos os homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tá? O mundo não fala daquilo que vemos, fala da totalidade de pessoas que habitam nele. Engloba pessoas, seres humanos. A salvação é para todos. Vinde a mim, todos. Então, você percebe que há vários textos bíblicos que diz que a salvação é para todos. Agora eu pergunto, todos creem? Todos recebem? Todos querem mergulhar na graça e na salvação em Cristo Jesus? Preferem amar o pecado, viver no pecado. Então, o que significa arrependimento? Um retorno a Deus. O preço do pecado foi pago na cruz do Calvário, para que o homem pudesse novamente se voltar a Deus, se reconciliar com Deus. Basta o homem agora crer, se arrepender dos pecados, abandonar estes pecados, permitir Jesus lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro e as purificar, tá? Porque 1 João 1,7 diz, se andarmos na luz como Deus na luz está, e mantermos a comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eita glória! Só o sangue de Jesus tem o poder de lavar as vestes espirituais do homem manchadas pelo pecado. Bendito seja o nome de Jesus. O convite de Jesus está lançado. O jugo do pecado, irmãos, é pesado. Tá? Mas o jugo de Jesus é suave. O fardo de Jesus é suave. Eita glória! Sabe o que o texto está dizendo? Jesus arranca o fardo do pecado. O jugo do pecado ele arranca de sobre os teus ombros. E só Jesus pode fazer isso. O que me dá legalidade para que Jesus faça isso na minha vida e na sua vida? Na minha vida Jesus já fez. E na sua vida? O que dá legalidade? Consciência do pecado. Gera a palavra da fé. Eu creio, me arrependo, me converto diante de Jesus e vou passar a viver em novidade de vida.
Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O Senhor quer te renovar, te restaurar. O Senhor quer comungar contigo, andar contigo, passear contigo. Se aproxime de Jesus. Tenha este posicionamento. Bendito seja o nome do Senhor. O que significa arrependimento? Primeiro, retorno a Deus. Segundo, abandono do pecado. O homem precisa abandonar o pecado. Tá? Terceiro, um passo para a salvação. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 10. Vamos ler? Diz assim: pois conforme Deus, a tristeza opera arrependimento para a salvação. O que Paulo está declarando aqui? Quando eu tenho consciência do pecado, diante do que Cristo fez pela minha vida, e entendo o sacrifício de Jesus na cruz, e o que ele fez pela minha vida, isso gerará tristeza no meu coração. Porque eu entendi o que Jesus fez por mim. E isso gerará também arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. A tristeza do mundo opera a morte. Então, diante do poder da palavra de Deus, você reconhece que é um pecador, se arrepende dos seus pecados, deseja ser aceito por Jesus, porque eu não prego mendigando Jesus para ninguém. Se você precisa se converter, receber Jesus, é pela verdade, a verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O termo conhecer gera relacionamento. Jesus quer ter relacionamento com você. Agora você quer ter relacionamento com Jesus? Só se conhece quem tem relacionamento. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? O próprio Cristo. O Logos, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Oh, glória a Jesus! Bendito seja o nome do Senhor. Quais os resultados do arrependimento? Se de fato eu me arrependi dos meus pecados, quais são os resultados que ele vai gerar? Tá? Primeiro, alegria no céu. A Bíblia diz, Jesus declarando: eu vos afirmo que há alegria no céu diante dos anjos por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Quando eu me arrependo verdadeiramente, me converto dos meus pecados, tá? A Bíblia diz que há alegria no céu por esta atitude que você teve diante do grande amor de Deus por meio de Cristo Jesus. Segundo, alegria na terra. Tá? Alegria na terra. O filho pródigo, você percebe que quando ele retorna para a casa do pai, o pai se alegrou. E o pai falou para o irmão mais velho, que não aceitou de priori o retorno do filho mais novo. Diz assim, o pai disse ao filho: não é necessário nós nos alegrarmos que o teu filho retornou para casa. Ele estava morto e agora reviveu. Estava perdido e agora foi achado. Sabe o que é isso, irmãos? É a alegria de vermos aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, retornando novamente para o seio do Pai. A alegria também na terra. A alegria também na comunhão da igreja, da eclésia, dos chamados para fora. Oh, glória a Jesus! Há alegria também no seio da igreja.
O pai teve que ensinar uma grande lição também ao filho mais velho, que não se alegrou com o retorno do filho mais novo. Bendito seja o nome de Jesus. Terceiro, alegria no coração do pecador. Sabe por quê? Porque mesmo o homem estando vivo, ele está morto. É isso mesmo. Você respira, você vê, você sente as coisas, mas você está morto espiritual. Você precisa ressuscitar por meio de Cristo Jesus. Você nasceu de uma concepção natural, você precisa nascer de uma concepção espiritual. Você precisa nascer de novo. Oh, glória a Jesus. E essas são as palavras de Jesus. Não te importa, Nicodemos, eu te dizer, necessário é nascer de novo? A sua natureza espiritual está morta por causa do pecado. Mas estou te apresentando Jesus, que pode te perdoar, remover o jugo do pecado da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E você sente a verdadeira alegria, a verdadeira paz que excede todo o entendimento na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Atos capítulo 3, versículo 19. Vamos para a Bíblia. Tem que ler Bíblia. Ô glória a Jesus. Ô glória. Diz assim, irmãos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados. Cancelados. Para que venham tempos de refrigério da presença do Senhor. Quando é que os meus pecados são cancelados? Quando eu me arrependo e me converto. Aí os meus pecados são cancelados. Para que venha tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esse refrigério é a presença, é a alegria, é a paz que excede todo o entendimento que virá sobre você. Ô glória! Então existirá alegria no teu coração. Bendito seja Deus. Quando deve o homem se arrepender? Enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Vamos para a Bíblia? Hebreus, capítulo de número 12. Versículo 16 e 17. Nem haja algum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Pois sabeis também que, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não conseguiu alterar a decisão, embora com lágrimas buscasse a bênção. Então a Bíblia diz assim: o tempo aceitável é hoje. Arrependei-vos. Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração como foi na provação no deserto. O tempo é hoje. Eu li o texto aqui de Jacó e Esaú. Esaú vendeu o seu direito de progenitora. Ele se arrependeu, ele quis buscar, mas não alcançou novamente. Quantas pessoas têm partido? Quantas pessoas têm brincado tanto com as coisas espirituais, não têm valorizado as coisas espirituais, não têm valorizado os dons que Deus te deu e têm brincado. E existe um risco muito grande, um perigo muito grande. Hoje é o dia aceitável. É o agora, é o já. Bendito seja o nome de Jesus. Ô glória! Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Pois diz: no tempo oportuno te ouvi,
e no dia da salvação te ajudei. Eis aqui o tempo oportuno, eis aqui o dia da salvação. Bendito seja o nome de Jesus. O dia é hoje. Você só precisa se arrepender. Lembra-te que o pecado é o ato de unir o homem à transgressão. Mas o perdão é o ato de separar o homem da transgressão. Isso só é possível se o homem se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Então o tempo de refrigério, o perdão do Senhor, virá sobre a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe as vossas vidas. Oh, glória a Jesus. Deus abençoe. Fique na graça e na paz. Vou estar agora me organizando para ir ao culto, adorar o nome de Jesus. Sempre estaremos aqui fazendo live pelo Facebook. Nos siga no nosso canal do Facebook. Eu preciso de 100 seguidores para abrir live lá pelo canal. Acredite, Deus tem uma palavra para a sua vida. E o nosso compromisso é com as Escrituras, com o Reino e com Cristo. Fique na graça e na paz. Deus abençoe. João Cleiton, que o Senhor Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família, seu ministério, a sua vida. Ô glória. Fique na graça e na paz, irmão.